Galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje a gente vai falar de artigo. Bem, artigo é um tipo de questão, uma classe gramatical que é muito boba. Você olha para o artigo, você acha assim, nossa, que classe ingênua, né? O, a, os, as, uma, uns, umas. Mas há umas certas complexidades na disciplina que pode roubar um candidato. Beleza? Bem, o artigo ele vai se antepor ao substantivo, tá? Para determiná-lo ou indeterminá-lo. Ao mesmo tempo, indicar gênero. Tudo bem? Quando eu digo assim, ó, pianista. Pianista nós vimos na aula de substantivo, que é um substantivo sobrecomum. O pianista, a pianista. Observe que pianista não muda. Quem indicou o gênero foi quem? Foi o artigo. Então o artigo ele indicou. O artigo ele também tem o poder de tudo que ele coloca na frente, ele transforma em substantivo. Cantar é verbo, mas quando eu digo assim, o cantar o cantar do cantor X é muito bom. Ou o beijar dela é maravilhoso. Então, o beijar, eu coloco o O, vira substantivo. Odiei o não do professor. O não virou, era um advérbio de negação, mas coloquei o O na frente, virou o quê? Substantivo. Tá bom? A gente vai classificar em artigo definido, o, a, os e as. E o que seria o artigo definido? Ele vai caracterizar, ele vai apresentar um ser determinado, ou seja, um ser individualizado, tá? Então ele vai dar essa particularidade. E a gente vai falar do artigo indefinido, que vai apresentar um ser de uma forma genérica, de maneira vaga, imprecisa, uma, uns e umas. Sempre de maneira vaga, tá bom? Lembrando que principalmente o um e o uma as pessoas confundem muito com numeral. Lembrando que um e uma para ser numeral tem que fazer plural com dois. Então, se você tentar substituir, montar a frase no plural e conseguir colocar dois, tá? Tenho uma caneta, tenho duas canetas. Esse um não é artigo, tá? Esse um vai ser numeral. Tá bom? A mesma coisa vai aqui, o plural é uns e umas. Tudo bem? Aí a gente vai falar agora do emprego do artigo, é aí que o bicho pega. O que eu falei anteriormente é besteira, é bobeira. Aqui é que o bicho pega, tá? Primeiramente, o artigo ele tem o poder de indicar toda uma espécie, tá? Então quando eu falo o seguinte, ó, o homem é mortal. Quando eu boto o O na frente, ele indica toda a espécie humana. Então, toda a espécie humana é mortal. Cuidado, que alguns concursos agora estão colocando assim, estão pedindo para você explicar o valor, o significado, explicar o uso daquele artigo. E aí é que pega essas situações. Então, por exemplo, explique o uso do artigo O na frase o homem é mortal. Quando ele pede isso, você tem que olhar o contexto. Qual é o contexto de toda a espécie humana? Tá? A gente usa o artigo antes de nomes próprios, tá? Esse uso é facultativo, antes de nomes próprios, para indicar afetividade ou familiaridade. Então, antes de nome próprio, é facultativo. Então, quando eu digo assim, ó, a Carol é minha amiga, eu poderia usar somente Carol é minha amiga e vida que segue, tá? É facultativo, porque está indicando afetividade, familiaridade, tá bom? Ó, namorei Eduardo há muito tempo. Eu poderia dizer, namorei o Eduardo há muito tempo, namorei Eduardo há muito tempo. É facultativo o uso do artigo, tudo bem? Nomes próprios, personativos, ou seja, nomes que indicam as famílias, né? Os Maias, os Oliveiras, os Silvas, né?
são determinados quando nós usamos o artigo, tá bom? Então precisamos colocar artigos neles, tá bom? Quando estão no plural. Esses nomes de família, quando vão para os terras, tá? A gente usa o artigo, tá? É obrigatório depois da palavra ambos e suas variações. Acertei ambas as questões. Acertei ambos os exercícios. Então, depois da palavra ambos, o artigo é obrigatório. Tudo bem? Cuidado que isso aqui cai muito. Todo. A palavra todo mais o artigo e sem o artigo. Quando eu falo todo com o artigo, vai me dar uma ideia de totalidade. Quando eu falo todo sem o artigo, vai me dar uma ideia de qualquer. Quando eu digo assim, ó, toda a cidade trai. Esse a vai me dar a ideia de totalidade. Toda uma cidade específica. Agora, quando eu não boto artigo, toda cidade faz isso. Toda cidade faz isso. Dá uma ideia o quê? De qualquer cidade faz isso. Ah, isso é uma coisa para qualquer um. Tudo bem? Então, cuidado. Todo com artigo, totalidade. Todo sem artigo, qualquer um. Qualquer um faz. Tá? Com pronome possessivo também é facultativo. Vou sair com minha namorada ou vou sair com a minha namorada. Tá? Então, esse a aí é facultativo. Você pode colocar se você quiser ou não. Com a nossa aula de artigo, a gente tem aí o sétimo ponto, que diz assim, ó, pode dar força a um substantivo. Então eu vou usar o artigo indefinido para dar uma ênfase, para dar uma força, alguma coisa que eu quero dizer referente a um substantivo. Então eu digo assim, ó, aquele goleiro do Fluminense engoliu um frango. Esse né, tá servindo para dar uma ênfase. Engoliu frango, mas engoliu um frango, entendeu? Vem para dar essa ênfase na expressão, tá? O artigo indefinido pode indicar uma certa aproximação numérica. Quando eu digo assim, a Genária teve uns 10 namorados, tá? Então, uns 10 dá uma ideia de proximidade. Eu não sei se foi para mais ou para menos, tá? Aparece até a margem do Ibope, tá? Emprega-se para substantivar palavras de outras classes. Então, quando Genária diz assim, o beijar de Genal é horrível, disse Genária, o beijar. Então, eu tenho beijar sendo o verbo, mas aí eu coloco um O na frente, esse O vai substantivar a palavra. Ele vai transformar tudo que é colocado na frente em substantivo, tá? Quando eu tiver grau superlativo, eu posso modificar a posição do artigo e não vai estar errada a frase. Então, quando eu digo assim, ó, visitei as cidades mais lindas da Espanha, ou visitei cidades as mais lindas da Espanha. Observa que eu modifiquei o artigo. Observa essas duas frases. Eu fiz uma modificação e as duas frases são consideradas corretas, tá bom? Alguns nomes de cidades vão ter artigo, vão receber artigo, outros nomes não recebem. Como é o caso, por exemplo, eu falo o Rio de Janeiro. Quando eu falo a Bahia. Agora Roma. A Roma. A Paris. Não, eu falo Roma e Paris. Então tem cidades, né? Vitor, eu tenho que decorar todas as cidades que tem artigo? Não. A gente vai muito por intuição, por lógica. Tem cidades que vão receber artigo, outras não vão receber artigo, tá? E a gente vai falar agora de quando eu não uso artigo. Isso é muito importante. Bem, eu não uso artigo com pronomes de tratamento, tá? Então eu vou dizer o seguinte, visitarei Vossa Alteza, sem pronomes de tratamento, sem artigo, melhor dizendo. Então, sem artigo, com pronome de tratamento eu não uso. A única exceção são com os pronomes de tratamento, senhor, senhor, senhora e madame, senhorita também. Então, com esses pronomes de tratamento, eu vou usar artigo, tá? Falarei a senhora com artigo. Agora, se for outros, irei visitar Vossa Alteza, irei visitar Vossa Eminência. Não tem artigo, tá bom?
Eu não vou colocar artigo com cujo e suas variações. Gente, pelo amor de Deus, ainda tem aluno que escreve cujo ou cujo a, cuja a. Isso não existe. Não tem artigo com cujo e suas variações, tá? Antes de casa não determinada. Isso aí a gente vai falar quando a gente for falar. A gente vai bater mais quando a gente for falar de crase. Mas se eu tiver uma casa não determinada, tá? Eu também não utilizo artigo, tá? Quando eu digo assim, ó, deverei ficar em casa. Ficar em casa. Não tem artigo, tá? Agora, quando eu vou determinar a casa, ou seja, quando eu vou dizer de quem é a casa, visitarei a casa de meus pais, tá? Esse a vai ter porque eu estou determinando a casa. Quando eu não determino, não tem artigo. Não tem artigo com provérbios, tá? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu não falo a água, eu não falo o cão que ladra não morde, é cão que ladra não morde, tá? Não tem artigo. Também não vai ter com a palavra terra em oposição a bordo. Então, quando eu estou falando de terra, quando eu estou falando de marinheiro, mar, turista, transatlântico, oposição a bordo, não tem. Então, por exemplo, os turistas desembarcaram em terra para fazer as compras, tá? Essa terra, desembarcaram em terra, está fazendo uma oposição com bordo, tá bom? Não se faz combinações com títulos. Títulos que tem artigo. Então, por exemplo, li essa notícia no Globo. Isso está errado. Está errado, porque eu não posso fazer a combinação. Então, li a notícia em O Globo, tá? Ah, vi isso nos Lusíadas. Está errado. Vi isso em Os Lusíadas. Nada de fazer combinações, tudo bem? Então, gente, a gente fecha por aqui a nossa aula de artigo. Façam exercícios, tá bom? E brevemente a gente vai estar postando aí um vídeo comentando algumas questões de artigo. Até breve, pessoal!